Sim, Trata-se vamos de uma lá. ação, trata de uma ação que é associada ao projeto de extensão da Uninter, né? Que eu estou concluindo curso de Que filosofia bacana. pela Uninter. É a realização de um sonho, né? Eu Oh, que bom. estou nesse processo, mas sem dúvida, eu sempre fui apaixonado pela filosofia e nessa nossa rotina muito turbulenta, atribulada e tudo mais, uma das questões, né, que favoreceram, por exemplo, a partir dessa pandemia, foi que eu tive a oportunidade, tempo, eu disse, agora eu realizo esse meu projeto paralelo de investir na formação em filosofia. Então, finalmente eu consegui, né? E aí eu estou na conclusão. Então, esses debates, na verdade, eles foram didaticamente divididos em quatro encontros, e este, que é o terceiro para finalizar o projeto, ele diz respeito justamente acima de tudo, né, da gente compartilhar conhecimento, da gente, como eu busco defender, como eu defendo, trata-se, na verdade, tudo depende de como você apresenta determinado fenômeno. A gente pode afastar ou aproximar as pessoas, encantar as pessoas. Então, a filosofia, ela faz parte das nossas vidas. Eu Com gosto muito certeza. daquela frase de André Comte, de pensar melhor para viver melhor. André Spontville, aliás. Né? Pensar melhor para viver melhor. Então, a gente vive, na verdade, se envolvido por crenças silenciosas, né? O porquê de determinados comportamentos, e a gente normalmente não estabelece uma reflexão a respeito. Enquanto professores, por exemplo, normalmente a gente reproduz alguns modelos sem refletir Sim. sobre se esse modelo está adequado ou não para aquela realidade em qual eu atuo, né? Então a gente tem inúmeros eventos que precisam de uma atenção mais sistematizada, etc., para maiores esclarecimentos, sem dúvida. E aí, esses debates, eles têm esse objetivo de chamar a atenção das pessoas que, para tudo, porque existem essas máximas do brasileiro, né, que a gente não discute sobre religião, futebol nem mulher. Discute, a gente tem que discutir sim, sem dúvida. Né? Muitos Sim. dos problemas aos quais a gente tem lá, que fazem parte das nossas vidas, das nossas rotinas, muitos dos problemas podem ser resolvidos com uma mudança de paradigma, aliás, com um outro olhar que, de repente, permita uma mudança de paradigma. E aí tudo se transforma. E aí o que acontece? A partir desses debates, eu tenho tido a oportunidade de estar nessa ação conjunta com grandes profissionais. Por exemplo, eu estou tendo a oportunidade agora de conhecer mais sobre você, enquanto pessoa, enquanto profissional. Né? E, Ótimo. principalmente, especialmente, esses debates eles acontecem em função de sintonia. É preciso que aconteça com uma pessoa, por exemplo, como você, que tem dado total atenção, se mostrado disponível, ou seja, um interesse recíproco em facilitar o acesso à informação à população. As pessoas precisam de que os profissionais compartilhem as suas experiências de uma forma mais aberta, mais tranquila. Né? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho me encantado com o filósofo francês Luc Ferry, que também é Sim. político. Ele também esteve à frente da educação, né, na França e etc., da Secretaria de Educação e tudo mais. E ele tem uma experiência dele que me encantou. Ele, Entendi. em suas inúmeras palestras, né, e aí teve uma pessoa que chegou para ele e fez, eu amo suas palestras, eu adoro suas palestras. E aí eu fui ler um livro seu, não entendi nada. E isso me incomodou, né? Puxa,
De um lado, ele ficou lisonjeado, encantado, parará, e grato, e etc. Mas do outro, incomodou. Bem, e se eu falo para as pessoas, então eu preciso converter, configurar, filtrar, não sei, que a minha linguagem ela se torne mais acessível. E aí foi quando ele produziu o Aprender a Viver, que é resultado de uma palestra, justamente com esse objetivo, de que a filosofia ela pudesse ter um maior alcance, que as pessoas pudessem, de um modo geral, entender a filosofia, que não é essa complexidade toda, ela não é restrita a um grupo particular e etc. Né? Então foi quando ele fez o Aprender a Viver sem muitas expectativas, e esse trabalho ele se tornou um best-seller. Bacana. Então, justamente nessa proposta de eita, tudo depende muito de como eu apresento determinado fenômeno. Né? Isso foi mais uma prova assim, de uma competência, uma capacidade desse profissional de ajustar a sua linguagem para aquele público. Bem, se eu quero falar com essas pessoas, eu preciso falar da melhor forma, né? De forma que elas realmente entendam. Extraordinário esse exemplo, sem dúvida. Sim. Lenilson, para iniciar aqui oficialmente o nosso debate, eu vou lhe apresentar, apesar de eu estar no seu canal. Bem atípica essa experiência. Julie, Jacqueline, prazer, obrigado pela presença, sejam bem-vindas e bem-vindos. Lenilson Moraes Rezende, ele é licenciado em Filosofia pela PUC de Goiás, pós-graduado em Docência Universitária pela Faculdade Católica de Anápolis, MBA Liderança Integral e Gestão Organizacional, sim, pelo Instituto de Pós-Graduação de Goiás, IPOG, Professional and Self-Coach, Coach em Vendas e Master Coach, pelo Instituto Brasileiro de Coaching, pelo IBC. Marcos, eu vou identificar algumas. Eu vou identificar só algumas para você dar continuidade, porque senão realmente você tem aqui um currículo exemplar. Obrigado. Tem vários cursos. Uma das coisas que assim me chamou a atenção também, você tem vários cursos na área de hipnose clínica. Sim. E ericksoniana. E aí eu gostaria também que você falasse um pouco sobre. Claro. Olha aí, um curso de oratória com a doutora Cristiane Romano. Isso. É outra questão impressionante. Outra questão especial, extraordinária, pelo seguinte. Tem tudo a ver com essa nossa introdução. A forma como você apresenta determinado fenômeno. Aí eu já me remete aos sofistas, né? Em relação aos professores de oratória, acima de tudo. A importância de você aprender a aperfeiçoar esse canal, aprender a falar para o público. Perfeito, perfeito. Então, meu amigo, eu gostaria que você desse continuidade à sua apresentação, falasse um pouco mais, para que pudéssemos realmente iniciar o nosso debate. Então, por favor, professor Lenilson, dê-nos a honra. Então, ótimo. Vou ser bem breve nessa apresentação. Tá? Vou dizer o seguinte, eu sou uma pessoa apaixonada por conhecimento, né? A minha graduação em filosofia me deu portas abertas para conhecer muitas coisas. Estudei também, tem 3 anos de teologia, foi um curso incompleto, né? Esse curso também me ajudou muito. E depois eu tive a oportunidade de conhecer a hipnose. A hipnose foi uma paixão maravilhosa. Descobri pela hipnose grandes portas ou atalhos a alguns engrandecimentos do ser humano. Né? E também estudando a hipnose, eu busquei muitas coisas sobre história, sobre antropologia, que me ajudou a entender mais sobre o ser humano. Depois eu estudei coaching, que é uma série de ferramentas muito bacana. Eu estudei programação neurolinguística, que inclusive aqui em Goiânia a gente está com uma formação em programação neurolinguística. Né? Vi um diálogo muito bacana sobre filosofia, sobre hipnose, sobre PNL. Né? Inclusive nos meus cursos eu falo muito disso. Né? Muitos profissionais de diversas áreas, quando participam de cursos comigo,
né? Pelo menos isso é o que eles dizem, eles percebem o seguinte, que a gente consegue trabalhar várias áreas de conhecimento e fazer, a partir dessas várias áreas, a gente chegar em resultados fantásticos, né? E, na minha opinião, em termos teóricos, a filosofia é o melhor curso disparado para ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas. Disparadamente. A filosofia, ela ajuda muito as pessoas. E quando eu associo filosofia com ferramentas, é quase um tiro certo, né? E eu tenho aí já alguns anos de caminhada, né? Mais de 15 anos, ixi, já tem uns bons anos de formação em filosofia, acho que em torno de uns 20 anos, e uns 9 anos que eu estudo, aplico, vivo, transpiro hipnose, né? Então eu consigo dialogar com muito gosto, com muito amor, essas ciências, né? Esses conhecimentos, aliás. Perfeito, perfeito. Como eu estou no seu canal, Sim, e aí algumas pessoas não me conhecem, eu sou Marcos Canuto, sou isso. professor de educação física, profissional do exercício. Eu não gosto muito dessa nomenclatura de professor de educação física, mas vamos respeitar as questões legais. E Certo. também um apaixonado pelo conhecimento. Eu tenho tido a oportunidade de realizar um antigo sonho, que é cursar filosofia, justamente pela importância, pelo despertar da importância de que, para tudo em nossas vidas, é fundamental que a gente amplie a nossa leitura crítica, a nossa observação, né? Que a gente se permita, e aí eu vou destacar, eu gosto de a fase, né, da pós-modernidade, esses rótulos, em que Nietzsche, na sua metáfora do martelo, ele é, permite, ele provoca, como enquanto divisor de águas, uma releitura dessa nossa predisposição a se agarrar a ideologias, a formatos, né? Porque afinal a gente saiu da cosmologia para eu vou acelerar para a relação dele de filhos de Deus, o humanismo, o universalismo, aliás, depois para o humanismo na modernidade, etc. E aí o suposto fracasso da modernidade, ele, por exemplo, marcado a partir de Nietzsche, aliás, trânsito de Descartes, né, da modernidade, iniciando a modernidade, Rousseau e etc., que foram, Immanuel Kant, que foram grandes expoentes, e aí Nietzsche vem, olha, a gente precisa reconstruir, a gente precisa libertar-se desses falsos heróis, e a gente entender que tudo é muito dinâmico e precisa ser reconstruído. O ser humano, a leitura, ela precisa ser reconfigurada, né? E aí Foucault também vem dar toda uma sistematização na área da psicologia extraordinário. Então nós Sim. temos, vê que coisa fantástica, nós temos inúmeros pontos de referência, grandes expoentes ao longo da história, refletindo sobre as nossas grandes dores. Esse medo da finitude, né, por exemplo, e tudo mais. E qual a melhor forma de conviver? E assim, nas nossas decisões, vê que coisa extraordinária. Você se encontrar enquanto pessoa, se reconhecer enquanto pessoa capaz, e qual será a minha atuação profissional, né, para o decorrer ao longo da minha vida, e qual serviço eu vou prestar à comunidade, ao meu semelhante. Isso é muito complexo, sem dúvida. E aí, Lenilson, uma pergunta para a gente iniciar oficialmente aqui o nosso debate. Como você trata? Isso vai refletir no empreendedorismo, que já já a gente vai tocar também nessa outra fogueira, né? Como é que a programação neurolinguística associada a esse veículo, né? Você enquanto hipnólogo, como é que você recebe as pessoas que estão nessa fase de se encontrar ou se reconfigurar pensando numa atuação profissional, nesse mercado extremamente exigente? Uhum. Não, essa é uma pergunta bem complexa. Tem Com muitas certeza. questões. Vamos lá. Ah,
Primeiro, a questão da filosofia, né? O que eu percebo da filosofia é o seguinte, até tem um termo que as pessoas utilizam, um termo de filosofia de vida. Eu não gosto muito desse termo, mas tem pessoas que não têm ideia do que faz a vida. Elas não têm um conceito do que é a vida, né? E quando é posta às pessoas assim, o que para você é uma vida feliz? Elas não sabem dizer, a não ser em palavras soltas, né? Quando a gente diz para as pessoas, olha, o que é um trabalho digno, um trabalho feliz? Elas também não sabem dizer, né? E a filosofia ajuda muito a você conceituar, dizer aquilo que é as coisas. Então, quando a gente está falando de autoconhecimento, peraí, quem é você? É uma pergunta de fato muito complexa e dura da gente trabalhar. Mas eu percebo uma certa superficialidade em muitas pessoas no sentido de que, não, eu não quero trabalhar com essa superficialidade. Vamos esperar chegar ao final da vida, lá à frente, para a gente arrepender de não termos olhado coisas anteriores, né? Então, em termos filosóficos, eu percebo isso. Tá? As pessoas, elas têm dificuldade de dizer quem elas são, o que é a vida para elas, o que é a felicidade para elas. E talvez por estarmos bombardeados por uma série de informações, quando a gente faz esse tipo de pergunta, as respostas são respostas prontas que se vêm de televisão, se vêm de meios de redes sociais, né? Então, o que é a vida? Minha vida é postar coisas boas nas redes sociais, né? Ah, e aí onde é que entra a programação neurolinguística? A programação neurolinguística me ajuda muito a entender. As pessoas criam programações para si, né? Não é Lenilson, as pessoas são educadas, são programadas pela família, sim, são. Mas tem um determinado momento na vida que ela começa a ter maturidade, ou pelo menos deveria ter maturidade intelectual, e questionar aquilo que antes não foi questionado na vida. E as pessoas, às vezes, elas se acomodam a conceitos que elas não escolheram para viver uma vida que elas não escolheram e terem que suportar um conceito de vida que ela também não escolheu. Então aí a gente percebe que tem programações que as pessoas aceitam por ser mais fácil, porque tem preguiça de pensar, porque elas têm preguiça de se questionar. Talvez a palavra preguiça não seja mais exata, mas talvez elas não aprenderam a perguntar sobre si mesmas. Porque quando vão à escola, ensinam elas a ler e escrever algumas questões pontuais. Isso aí, ok, tá ótimo. Mas em momentos de formação que diríamos talvez mais profunda, que seria na faculdade, elas estão ali não para pensar sobre o sentido da sua existência. Elas estão ali para repetir um padrão que alguém, no caso aqui um MEC, escolheu e vai dar um papel para dizer: você agora é uma repetidora, uma copiadora de técnicas dessa determinada área, e eu te dou um papel dizendo que você agora pode trabalhar nessa área. Mas as reflexões ficam muito superficiais. Tá? Então, o que a programação neurolinguística me ajudou a pensar foi o seguinte: as pessoas criaram crenças superficiais acerca da existência. Então, a existência acaba se resumindo ou se limitando, tá, a ter elementos que socialmente, vamos entender esse socialmente em redes sociais que seriam aceitos. Então, as pessoas resumiram as suas crenças existenciais a redes sociais, ainda comparando com coisas que não são possíveis serem copiadas, né? Elas se modelam, no termo da PNL, elas modelam vidas que não existem, são fantasias, né? E a filosofia poderia contribuir aí para questionar duramente, afinal de contas, o que é a sua vida? O que é a felicidade para você? Que conceito você tem? Quando a gente questiona assim, o que é felicidade para você? Apenas palavras soltas. Ninguém consegue criar uma linha de raciocínio, nem mesmo simples, acerca do que é a felicidade para ela. Do que era dizer, por exemplo, o que é para você chegar ao final da vida e dizer: eu vivi uma vida que valeu a pena viver? Não se sabem isso. É uma das grandes lacunas, né, da nossa jornada, sem dúvida.
E veja como é você profissional, por exemplo, né, nessa sua dedicação a lidar com essas angústias, né, do ser humano. Como é você se deparar com essa frustração que ao longo da vida a pessoa chegar à conclusão de que, eita, eu não fui feliz. É Sim, fantástico isso, né? E assim, sim, penso, sem dúvida. Aí você me lembrou nessa sua expressão sobre a questão inicial de vida boa, lembrou, por exemplo, conceitos de Aristóteles sobre que está relacionado a eudaimonia, ao areté, a virtude, etc. A ética, a própria ética, que na época, no conceito dele, estava relacionado à vida boa, né? E aí o que sim, acontece? É interessante que na época dos socráticos, né, de Sócrates, Platão e etc., a relação de vida boa de ética, eles viviam o que eles defendiam. Isso era um sim, ponto marcante daquele período, né? Hoje a gente fala muito, defende umas ideias, mas seu comportamento muitas vezes é totalmente distante, né? E aí quando você fala em maturidade, nesse processo, me lembrou do canal Nova Acrópole. Eu sim, acompanho, eu gosto muito da ideia de uma... ela colocou um exemplo de como se fosse assim, estações em que você entra na primeira estação e pensando nesse seu processo de ampliação, de repensar, de reconfigurar-se, de aprender, maturidade, etc., o ideal seria que você descesse a cada estação, aprendesse um pouco, etc. E, de um modo geral, estamos numa fase em que as pessoas estão numa expressão de fragilidade emocional tamanha que elas entram na primeira e não querem, descem na primeira estação e não querem entrar para iniciar, para continuar o processo. Então, a falta de maturidade ou a fragilidade nesse processo tem uma série de consequências. Você me falou também a gente falou sobre, eu vou fazer um paralelo entre aprendizagem e doutrinação, que sim, me lembra da corrente filosófica existencialista, que tem como expoente, né, vamos dizer assim, aliás, uma das grandes referências, Sartre, Simone de Beauvoir, etc. E aí, quando fala sobre as pessoas estão presas a determinados... Você, na sua fala, falou em presas a determinados padrões que não conseguem se libertar. Mais ou menos isso. E aí ele chama a atenção de que, bem, não existem mais essas... Você tem um destino, você é predeterminado a, ou uma força superior, Deus, que iria determinar que você deveria seguir dessa forma, etc. Não. Ele fala que a existência precede a essência, então você tem que ir se reconfigurando ao longo da sua jornada, das suas experiências, etc. Você vai construindo, né? E, acima de tudo, é preciso encarar esse processo para você aprender a lidar com a angústia de viver, de não ter segurança sobre o amanhã, né? Uma grande questão desse período, dessa corrente filosófica, é justamente destacar essa questão da angústia. De você saber que vai morrer, então você precisa decidir, aprender a decidir como você quer viver, acima de tudo, né? Então, como é que a educação, ao longo da história, ela vai contribuir, e aí eu destaco até o trabalho tem um livro de Samitiba que ele fala sobre a interdependência entre educação, escola e os pais, na questão da formação mesmo, né, de todo esse processo de contribuir para o amadurecimento, né, da criança, os nossos futuros governantes. Veja que dependência, né, expressiva desse processo. A educação em para nossas futuras decisões. É impressionante isso. E aí, uma das questões que eu tenho pesquisado um pouco sobre, que está relacionado à programação, na PNL, ao mindset, a forma como você se reconhece, mas acima de tudo que você pode, assumir determinadas posturas e reconfigurar alguns comportamentos
que lhe colocam numa condição mais favorável para mudanças expressivas na sua vida, ou você vai continuar repetindo determinados passos que não lhe tiram do lugar, né? Não permite rever paradigmas, etc. Né? E aí você trata, acima de tudo, também, na sua atuação, com a questão emocional, a questão afetiva. Ou seja, você lida com o ser humano de um modo geral. Sim. E aí a filosofia, novamente, bem, se você começa, se permite repensar seus conceitos, seus comportamentos, e pensando numa leitura contextualizada em qual momento eu estou, o que é favorável ou não, ajuda, por exemplo, as pessoas a decidirem entre valor comercial e o valor social, o valor humano. Eu estou prestando serviço à comunidade ou estou pensando só no retorno financeiro? Como é que você lida com esse conflito? Bom, de fato é um conflito, tá? De fato é um conflito. Inclusive, esse conflito remete a uma passagem inicial da Política de Aristóteles, né? Se eu não me engano, o personagem é Tales de Mileto, né? Eles dizem, deixa eu ver, acho que se eu não me engano é Tales mesmo. Começa a criticar Tales, falando assim, de que adianta você ser tão inteligente, saber tanto de filosofia e tantos conhecimentos, você é pobre, né? Então há uma crítica duríssima a ele, Verdade. né? E parece que em algum momento isso incomodou ele, né? E conta a Política de Aristóteles o seguinte: ele, para provar que a filosofia não era inútil, então ele estudou a astronomia e ele previu pelos seus estudos uma grande colheita de oliva, né? E aí o que ele fez? Uma temporada anterior, ele arrendou, com tudo aquilo que ele tinha e com pouco que ele pediu emprestado, ele arrendou, no caso alugou, todas as prensas de oliva da ilha. E quando veio a colheita, ele era o único, ou seja, ele foi, digamos, quem criou o monopólio, comercialmente falando. E aí, ele era o único que detinha todas as prensas de oliva, e ele subarrendou para outras pessoas por um valor superior, né? E ficou rico em uma única temporada de colheitas, subarrendando tudo isso. Então, o que ele quis mostrar é que a filosofia não era tão inútil, né? E o que acontece? Hoje a gente tem ideias muito boas, mas comercialmente elas não se sustentam, né? O que eu já vi, por exemplo, muitas vezes, pessoas que têm ideias maravilhosas, elas escrevem um livro, só que quando colocam esse livro para vender, eles não vendem. Porque o livro, às vezes, é duro demais. O livro exige um raciocínio, ele exige uma profundidade. E aí eu já vi pessoas reescreverem o mesmo livro. Eles reescrevem os mesmos livros para colocar ele numa linguagem mais comercial, para que eles possam o quê? Vender. Né? Em alguns casos é interessante, porque há uma linha de pessoas que vai dizer o seguinte: olha, temos que escrever de maneira que as pessoas, de uma maneira geral, elas entendam e compreendam. Ok, eu entendo perfeitamente isso. Por outro lado, também há uma crítica dizendo o seguinte: olha, se você não exige do leitor que ele pense, que ele se angustie lendo, que ele tenha que ver e rever aquilo que ele está pensando, acreditando, né, você não vai ajudar ele a crescer. Só que, por outro lado, vai ser difícil você fazer com que ele compre esse livro. Né? Então, de fato, é um conflito que se tem. É um conflito que se tem. Vamos supor, vou criar uma escola de filosofia. Né? Essa escola de filosofia, muito possivelmente, vai ter um certo problema. Por quê? Ela precisa de um modelo de negócio que funcione dentro do mercado. E aí eu tenho que fazer essa escola para que ela venda. E não para que ela eduque. Né? Então, esse, de fato, é um grande conflito. Em outras épocas, a gente, às vezes, não tinha tanto esse problema. Por exemplo, na Grécia, havia os escravos que faziam os trabalhos e os senhores tinham os seus trabalhos também, mas não necessariamente ocupavam o seu tempo todo com ele. Então, tinha a possibilidade deles se preocuparem com algumas questões. Hoje já é um pouco mais complicado. Já vi muitas pessoas, nossa, eu gostaria mesmo de fazer uma faculdade onde as pessoas entram
e elas de fato aprendem. Só que o que acontece? Vai ter um grau de pessoas, no termo popular, bombando em várias matérias, né? Vai ter um grande número de pessoas sem conseguir terminar os seus cursos, né? E isso vai gerar um prejuízo. Portanto, eu ensinar que de fato o profissional saia completo e perfeito não é muito bom comercialmente, porque o modelo de negócio não vai permitir isso. Ah, Lenilson, mas tem escolas muito boas. Sim, tem. Só que é o seguinte, essas escolas, para funcionar, ela vai ter que ter um número reduzido de alunos, e eles tenham um nível crítico muito alto, e para que eu banque uma estrutura dessa, eu tenho que cobrar um valor também muito alto para que esse modelo funcione. Então, de um lado, eu vou ter um conteúdo, vamos dizer que esse conteúdo seja um conhecimento, por exemplo, e de outro tem que ter um modelo que ele consiga sobreviver no meio do mercado. E detalhe, o mercado hoje ele muda muito rápido. Muito rápido. Perfeitamente. Denilson, você, quando falou sobre o exemplo usou como referência na crítica que Aristóteles fez a Tales a respeito de bem, porque para que, né, você tão inteligente, etc., se é pobre? E aí me chamou a atenção, e você lida com isso, como as pessoas costumam lidar com as críticas. Aí, na verdade, Tales se traduziu enquanto empreendedor. Ele, tá bom, eu vou repensar aqui, vou reconfigurar aqui alguns investimentos e vou lhe provar que para que serve realmente, né, tanta inteligência. Aí você também colocou sobre a utilidade da filosofia. Poxa, seria coincidência que no período da nossa ditadura, por exemplo, a filosofia foi proibida nas escolas? Por que será isso, né? Então, quando se fala em utilidade, remete àquela relação entre filosofia, áreas das humanas, em relação, quando comparada à matemática, a outras áreas do conhecimento que tenham uma utilidade prática, uma ação prática, uma resposta prática, etc. A filosofia não teria, bem, eu vou estudar filosofia para quê? Vai me servir para quê? Eu vou para qual concurso? Né? Então, essa leitura é muito limitante em relação o alcance, o que é filosofia. Na verdade, é um discurso de quem não entende, de quem não conhece realmente o que é a filosofia e que faz parte e não percebe, né, o quão ela é funcional, ela é atuante na vida de todos, sem dúvida. E aí me chamei também, eu vou usar como exemplo, você falou sobre a questão de um livro, como vendê-lo, o valor comercial. Bauman, por exemplo, ele já assim, no final da sua jornada, foi quando ele começou realmente a alcançar certo know-how em termos de publicidade, em termos de venda de livros, etc. E aí o pessoal uma crítica sobre ele estar escrevendo livros, porque quem é acadêmico, quando alguém, como o livro da filosofia, um livro bem, bem conhecido. Eita. Tá. Quando ele faz um livro para a população, uma leitura mais coloquial, uma linguagem mais coloquial, existe uma crítica dos acadêmicos. No entanto, uma das coisas que, por exemplo, nessa pandemia, pensando em marketing digital, empreendedorismo, você quer vender livro? Tá certo, mas para quem? Então, como é que eu alcanço determinado nicho? Qual o meu super nicho? Né? A gente vai lidando com esses conceitos, etc. Então, Bauman disse, tá bom, eu posso escrever um livro à altura dos acadêmicos, escrever um livro que pouca gente consegue entender. Então, foi, né, essa vira-volta. Depende muito, isso em todas as áreas. Em todas as áreas. Minha área de educação física, por exemplo, tem o canal 48, que uma das palestras dele, ele mesmo disse, não, a minha linguagem, mesmo enquanto profissional do exercício, não é para os doutores, mestres, etc. É para a minha clientela. Então eu vou filtrar, eu vou ajustar a minha linguagem para quem eu quero
interagir, para quem eu quero vender meu produto, que seja, etc. Né? Então, é uma ação, assim, enquanto empreendedor, sem dúvida, é você realmente, assim, para quem eu quero vender, então qual é a linguagem, qual é a necessidade, qual é a dor daquela clientela. Então, existem inúmeros estudos, o empreendedorismo potencializado pelo marketing digital, ele tem inúmeras ferramentas que deixam isso muito mais efetivos, sem dúvida. E aí eu volto para um outro exemplo, em relação que eu gosto também sobre essa questão do ponto de inflexão, aquele momento de crise de qual é a decisão que eu vou tomar. Flávio Augusto, ele tem um livro, justamente Ponto de Inflexão, que ele dá um exemplo de que aos 15, 16 anos, ele se afastou da jornada escolar. Eu disse, não, eu vou ficar em casa e vou estudar para o concurso da área militar, se não me engano, da Marinha. E aí, pediu permissão aos pais e disse, ó, vocês me bancam, mas eu decidi que eu quero essa área, então eu não vou seguir aqui os padrões normais. E ele teve todo o apoio, por isso que família é fundamental. É a nossa raiz, né? Se você tem raiz forte, tende-se a bons frutos. Né? Então, o que é que acontece nesse exemplo quando alguém chega para você com nesse ponto de inflexão? Ou seja, aquela, muitas vezes, fragilidade ou pouca maturidade, etc., para tomar medo de tomar uma grande decisão na sua vida, que, na verdade, pode representar a grande transformação, a grande virada da sua vida, né? Como é que você costuma ajudar as pessoas nesse sentido? Bom, assim, só voltando lá no Tales de Mileto, né, quem criticou esse pessoal, quem criticou o Tales foi o pessoal da própria época, né, Aristóteles que ele conta, e aí ele vai questionar, né, assim, será que a filosofia é inútil mesmo, né? E o que eu acho interessante? A filosofia para mim foi útil, né? Tem uma escritora que vai falar da filosofia, ela vai dizer o seguinte: a filosofia é a ciência com a qual ou sem a qual tudo permanece tal e qual. Eu discordo. Ao contrário, a filosofia fez para mim o meu mundo todo modificar completamente. Eu vou conversar com qualquer profissional da área do ensino, de qualquer nível do ensino, eu consigo conversar de igual para igual. Não estou dizendo que eu sou melhor ou superior. Eu estou dizendo que a filosofia me dá a capacidade de entender conceitos e perguntar sobre o que é aquilo. A filosofia abre portas maravilhosas. E quando você depara a filosofia com uma série de outros conhecimentos, você abrange, você cresce, você desenvolve muito, né? E também sobre decisões, né? O que a PNL vai dizer e que depois a filosofia talvez completaria? Ela vai dizer o seguinte: olha, por detrás de todo comportamento tem uma intenção positiva. Eu quero muito dinheiro. Por detrás desse desejo de querer muito dinheiro, eu tenho uma intenção positiva, tá? Vamos supor aqui algumas. Eu quero muito dinheiro porque eu já fui muito pobre e eu quero mostrar para as pessoas que me chamavam de pobre que agora eu tenho poder. Ou as pessoas vão dizer assim: eu quero ter dinheiro agora para eu mostrar a minha capacidade de ficar rico. Eu quero mostrar para as pessoas. Então eu tenho um comportamento. Vamos supor que eu quero ter muito dinheiro. Eu tenho intenção positiva nisso. Lá no fundo, tem alguma coisa que eu quero muito além daquele objeto, né? E aí a PNL vai completar. Por detrás de toda intenção positiva, eu tenho um valor. Eu tenho um valor. E a filosofia quem trabalha os valores, porque está ligado às questões éticas e morais. Então, olha só. Quando eu vou tomar uma grande decisão, eu tenho um comportamento. E por detrás desse comportamento, eu tenho, da PNL a gente chama assim, né, de intenção positiva. Por detrás de toda intenção positiva tem um valor. O meu valor pode estar ligado, tá, a um reconhecimento, o meu valor pode estar ligado a um status social, esse meu valor pode estar ligado a uma série de questões. Tá? Ele pode estar ligado com a questão social. Por exemplo, nos Estados Unidos tem uma questão cultural muito interessante. Muitos bilionários, né, eles entregam boa parte da sua
da sua fortuna, mesmo em vida, para filantropia, ou seja, para fundações, para algumas outras coisas. Ele já viu o dinheiro de uma maneira diferente. E detalhe, eles não param de querer dinheiro. Isso é o que eu acho interessante, porque de trás desse comportamento é a intenção positiva e de trás da intenção positiva tem um valor. São pouquíssimos seres humanos que entendem qual o valor que está por detrás de tudo aquilo que ele faz, do que ele pensa. Feliz do homem que encontrou o valor que move o seu comportamento, os seus pensamentos. E a filosofia quem vai dar base e sustentação para definir, afinal, qual é o meu valor principal? Porque se eu sou uma pessoa que eu fico preso no meu comportamento sem entender a intenção positiva, eu vou ser uma pessoa muito superficial. Ah, eu quero isso porque eu quero. Eu quero, por exemplo, eu quero dinheiro porque eu quero. Não, tem algo que eu quero ali por detrás desse dinheiro. Eu já vi entrevista de grandes pessoas detentoras de grandes fortunas, eles não têm a grande fortuna porque eles têm a grande fortuna. Alguns, não, eu quero ter uma grande fortuna porque ela vai me dar a possibilidade de ter liberdade, porque ela vai me dar poder, porque ela vai me dar reconhecimento, porque ninguém vai me humilhar mais como já humilhou, né? Então essa é a intenção positiva. E por detrás dessa intenção positiva tem um valor. O homem que encontrar o valor que move a sua intenção positiva, que move o seu comportamento, que move aquilo, tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele pensa, feliz desse homem, porque ele vai ser completo. Ninguém vai enganar ele. Ninguém vai definir o que ele fala, o que ele faz, porque é ele quem vai escolher. Tá? Então, a filosofia, nesse sentido, para fechar essa fala, ela ajuda o ser humano a descobrir o que lá no fundo verdadeiramente move ele. E quando ele encontra isso, ele não perde mais tempo com nada que não vale mais a pena, porque ele já entendeu qual é o valor que move a sua existência. E é feliz dele. Denilson, você me chamou a atenção agora, me lembrou uma das grandes lacunas, por exemplo, isso eu acredito que em todas as áreas. Certa vez eu estava discutindo com uma colega de trabalho, que já foi minha coordenadora, num dos SESCs, Elis Regina, que é uma profissional que eu tenho grandes respeito e admiração. Certa vez estávamos conversando, a gente tinha a oportunidade de estar repensando muito sobre nossas práticas. E aí eu conversando com ela, perguntando não, a questão era, o foco era, bem, nós podemos, enquanto as pessoas estão aqui na nossa esfera social, na nossa prática propriamente dita, nós podemos contribuir, intervir diretamente na mudança eu vou colocar na questão da composição corporal, para quem busca emagrecimento, para quem busca hipertrofia muscular, etc. Porém, pensando em qualidade de vida, pensando no valor social da nossa prática, o nosso contato aqui com esse sujeito, ele é mínimo em relação à quantidade de horas que essa pessoa passa longe do nosso espaço, numa maior exposição a uma alimentação de alto valor calórico e baixo valor nutricional. Né? A prática de exercícios físicos, ela exige foco e disciplina, e etc. Porém, o que é que a gente faz? O que a gente poderia fazer, pensando na nossa responsabilidade social, nesse período em que a pessoa está fora, em termos de, bem, enquanto ela está conosco, nós podemos acompanhar, sensibilizar, não é? Fazer valer o nosso conhecimento científico para uma intervenção direta em termos de atuação profissional rumo à melhoria da qualidade de vida, ou seja, as respostas morfofisiológicas desse sujeito durante a prática do exercício físico. Só que ele passa a maior parte do tempo fora, ou seja, muita gente nunca teve acesso ao exercício físico, muita gente começa e não continua, por inúmeras razões. O bombardeio da mídia para que essa pessoa tente se ajustar forçosamente a um padrão de Gisele Bündchen e etc. Então tem um peso muito negativo nesse sentido, né?
Então, nesse espaço todo, como... Aí onde vem a grande questão. Sozinho, meu jovem, meu amigo, a gente não consegue realmente alcançar o maior número de pessoas. Ou seja, a interdisciplinaridade, ela seria a nossa condição real de contribuição em termos de população para a melhoria da qualidade de vida. Ou seja, o profissional do exercício, o hipnólogo, né? No seu caso aí, nesse sentido, que também tem a ação da programação neurolinguística, a PNL, junto com o nutricionista, etc. Enquanto a gente não sair do nosso umbigo, dessa esfera muito restrita, a gente não consegue realmente intervir pensando nisso, numa prática, muito, até com, vamos dizer assim, reflexo do cristianismo, pensando na questão em si, de que agora passou a régua, nós somos todos iguais, né? O que importa é o que você faz com as suas expertises e etc. O que importa realmente é isso, o que você faz pelo seu próximo. Então, pensando nisso, eu não tenho como realmente fazer algo, a não ser que ele seja muito próximo, né? Mas pela população, pelo meu semelhante, se eu não atuar em relação harmônica e interdependente com outros profissionais. Então, na minha prática, eu incentivo e oriento, eu conto com, bem, você quer realmente investir numa mudança de comportamento, numa mudança de composição corporal, rumo à melhoria da qualidade de vida, então nós precisamos trabalhar em conjunto. Você vai procurar um nutricionista, dependendo da realidade, esse sujeito precisa, de repente, de uma intervenção da sua área, para que ela possa realmente despertar. Senão, não funciona. Não é? Então, como é que você trata dessa complexa relação com outras áreas do conhecimento? Tá. Eu vou pegar pelo exemplo do que você falou da questão do emagrecimento. Um caso, esse não fui eu quem liderei, tá? Vou contar depois um outro, mas eu estudei. Olha só que caso interessante, Marcos. Uma senhora passava pela seguinte situação: emagrecia, depois engordava. Emagrecia, engordava. Emagrecia, engordava. E aí, assim, passou por nutricionista, passou por educador físico, passou por uma série de questões, mas ela tinha uma questão interna. E aí um colega, que foi esse que acompanhou essa pessoa, né, que depois repassou o estudo do caso, ele disse o seguinte: olha, essa mulher tinha uma questão a ser resolvida. Tá? Quando eu falei, por exemplo, da PNL, da intenção positiva, o que acontece? Quando ela engordava, tinha uma intenção positiva. Quando ela emagrecia, tinha uma intenção positiva. Então, olha só. O colega conversando com ela, utilizando as devidas técnicas, descobriu por que ela engordava e por que ela emagrecia. Primeiro, por que ela emagrecia? Porque o marido dela reclamava, dizia para ela que ela estava gorda, e quando ela estava... vou usar esse termo, tá? Foi o próprio dela mesma se descrevendo. Quando ela estava gorda, o marido perdia o interesse por ela e ela se sentia muito mal com ela também. E aí ela corria e emagrecia. Por outro lado, quando ela emagrecia, ela se tornava muito bonita, muito atrativa aos olhos, ela era recebia muitas cantadas, muitos convites, e depois acabava cedendo a alguns desses convites. E aí, para que não tivesse mais convites de outros homens, porque ela gostava muito do seu marido, ela engordava de novo, porque os homens não tinham interesse mais nela. E aí virou esse ciclo. E olha só que interessante. O ser humano não é só um corpo. De fato, você usou um termo exato, uma complexidade. E aí, utilizando as devidas técnicas, né, ela falou assim: vamos escalar. Vamos supor que fosse um trabalho filosófico. Por detrás dessa intenção positiva, qual é o valor que se tem? Qual é o valor que é maior? Vamos resolver essas intrigas de engorda e emagrece. E aí, no que a gente chama de PNL, nós chegamos a uma integração, uma ecologia entre esses lados. Então, olha,
O que você acha? Se você conseguisse emagrecer, ficar bonita, não dar bola para o que outros homens possam dizer para você, e você ser fiel ao seu esposo e ele elogiando você, desejando você. E que tivéssemos essa opção. E aí, até então, ela não tinha percebido isso. Agora é fácil a gente perceber porque a gente está contando a história praticamente de trás para frente. Mas até então, ela não havia pensado nessa possibilidade. E olha só que coisa interessante. Quando ela entendeu que poderia ser magra, bonita, fiel e feliz, e ela encontrou um caminho, uma alternativa para isso, ela conseguiu chegar a isso. Um outro detalhe, esse foi um caso que eu acompanhei, digamos, talvez um dos mais interessantes. Isso foi bem no início do trabalho. Parabéns. Havia uma cliente que ela estava passando por processos emocionais terríveis, né? Estava com vários indícios de estar entrando em depressão, né? Estava obesa e tinha marcado o casamento para aproximadamente uns 10 meses à frente. Então ela já começou a ficar nervosa. E como era uma pessoa com uma certa proximidade, ela tinha muita confiança em mim, isso talvez foi o fator principal, né, nesse trabalho, eu comecei a aplicar técnicas com essa pessoa. Eu apliquei ao todo, se eu não me engano, 6 sessões. 5, perdão, foram 5. Apliquei a técnica um mês, a gente não viu resultado nenhum, segundo mês nada, terceiro a gente começou a verificar algumas alterações comportamentais e de pensamento, e aí ela procurou um nutricionista. Para uma pessoa que nunca havia feito regime nenhum por mais do que uma semana, ela seguiu rigorosamente, sem grandes problemas, aquele trabalho nutricional. E ela começou a fazer uma série de exercícios, obviamente acompanhada por devidos profissionais. Resultado, resumindo, ela emagreceu 22 quilos em 24 semanas. É espantoso um resultado desse. Mas, Lenilson, você foi educador físico dela? Não. Lenilson, você ficou acompanhando a alimentação dela? Não. Cada um ficou com o seu profissional. O que eu observei foi o seguinte: qual era a grande motivação dessa pessoa? Ela queria casar com um vestido lindo e com a cinturinha de violão no vestido. E o que acontece? Quando a gente começou esse trabalho, eu trabalhei esse valor que estava por detrás da intenção positiva dela, que estava mais ligado a ela se sentir bem consigo mesma. E aí, mediante a hipnose, que foi a ferramenta, tá? Que foi a ferramenta, mediante a filosofia que me ajudou a entender que valor é esse, mediante a PNL, que me ajudou a entender qual a intenção positiva por detrás daquele comportamento que ela tinha, que fez eu chegar até esse valor e eu mexi, só mexidinha naquele valor, a intenção positiva ficou clara para ela, o comportamento dela mudou sem grandes problemas. E aí gerou um resultado. Tá? Ah, Lenil, você faz milagre? Não, não tem nada de milagre. É tudo uma questão de sensibilidade para aquilo que eu estou fazendo. E aí, voltando à questão da complexidade. Sim, o ser humano é complexo. Você precisa de uma interdisciplinariedade para você olhar a mesma questão de vários pontos. Tá? Olha uma outra questão, Marcos. E se você me permitir também, essa ser a nossa última questão, eu vou agradecer. Mas olha só que coisa interessante, Marcos. Houve uma pessoa que tem as minhas criancinhas aqui, tá? Não repara não. Tem uma de 3 aninhos, outra de 2, são 2 meninas, então você imagina a gritaria que é o dia inteiro. Parabéns, um homem feliz. Sim, sim, graças a Deus, sou muito feliz. Olha só a questão, Marcos. Muitas pessoas falam assim, procrastinação é isso, é ruim, é mal. O que eu descobri, por exemplo, com um cliente meu? Né? Ele reclamando de procrastinação, e eu tenho um aparelhozinho, Marcos, que ele tá ligado, é um aparelho de neurometria, é um aparelho de biofeedback. Resumindo, ele escaneia o cérebro e ele me dá um resultado de pesquisa, né, com dados científicos, né, bem mensuráveis. O que você observou? Ele tinha hiperatividade. Ele não era um procrastinador. É a mente dele que era tão acelerada que as atividades dele não era suficiente, não tinha velocidade suficiente. A cabeça dele tinha 1 milhão de ideias. Mas o comportamento dele, para executar uma ideia, ele demoraria 6 meses, 1 ano,
se fosse muito rápido, 3 meses. Só que a cabeça dele funcionava rápido demais. Se eu vou olhar, por exemplo, para uma área como coaching, eu vou dizer, é um procrastinador. Ou até mesmo a psicologia. A psicologia está adotando agora esse termo também, não sei dizer um motivo. É um procrastinador. Mas não, peraí, não é um procrastinador. Acontece que as ideias dele são tão rápidas que ele não dá conta de acompanhar. O seu comportamento não consegue, não tem velocidade suficiente de acompanhar aquilo que ele está pensando. E às vezes a gente coloca rótulos em algumas pessoas, por quê? Porque nos falta capacidade de ver as coisas de maneiras diferentes. Eu precisei da neurociência, de um aparelho da neurociência, para me dar uma resposta para aquilo que eu não tinha. Eu já também, quando acompanhava pessoas em trabalhos de emagrecimento, eu falei assim, olha, por favor, peça a sua nutricionista me trazer essa informação, porque eu não tenho. Ah, você está fazendo acompanhamento com um profissional de educação física? Peça ele me trazer essa informação. Pergunte para ele sobre isso, que eu preciso saber. Eu não vou entrar na profissão de ninguém. Só que eu preciso dessas informações para enriquecer a minha visão. E é esta postura de eu estar aberto a todos esses conhecimentos que faz eu ser um profissional melhor, ou pelo menos um profissional que se esforça para ser melhor. Tá? E é por causa disso, não só, quando eu falo é por causa disso, é por causa de respeitar uma série de conhecimentos, de uma série de profissionais que detêm esse conhecimento, que faz ter resultados melhores. Né? Isso faz diferença no corpo das pessoas, na saúde das pessoas, nas empresas das pessoas, em todos os ambientes sociais. Tá bom? Meu amigo, perfeito. Nessa sua abordagem profissional e pessoal, porque acima de tudo você está traduzindo uma entrega sua, né? É aquela capacidade de se colocar no lugar do outro, essa empatia que você está traduzindo no seu discurso. Isso não é para todos os profissionais. Infelizmente, essa é a realidade. E isso limita muito a intervenção do profissional. Pensando na contribuição do exercício físico, do educador físico nessa sua intervenção, uma das minhas preocupações é que as pessoas entendam desde o começo que se trata não de um veículo para um reflexo estético, e sim uma terapia não medicamentosa rumo à melhoria da qualidade de vida, que é um dos elementos. E só a minha intervenção ela não é suficiente para alcançar o ser humano enquanto ser altamente complexo, sem dúvida. Me chamou a atenção de que vamos dizer assim, dos problemas que a gente enfrenta enquanto desafios é lidar com. José Saramago, um dos trabalhos dele, por exemplo, tem até o filme, né, da cegueira. José Saramago chama a atenção do mercado de imagens. A gente está numa rotina tão atribulada em termos de muito acesso à informação, com pouco tempo para assimilar, por causa de volume e intensidade, numa velocidade absurda, que muitas vezes, isso é até o que justifica essa coisa de filtros, de likes e etc. E se a pessoa não responder ao meu like, fragilidade emocional é tamanha que eu acabo entrando em depressão e etc. E por aí vai. A gente está num ritmo tão complicado, né, que as pessoas chegam para esses profissionais, para todos nós, numa fragilidade tamanha que fica difícil muitas vezes a gente intervir. Só que, quando você falou, e aí eu chamo só esse ponto da hipnose para a gente concluir esse nosso debate de hoje, já que a proposta é que as pessoas entendam realmente o que é que a gente está propondo, né, sugerindo. Uma das leituras equivocadas das pessoas é sobre o que é a hipnose, pensando nessa sua atuação. As pessoas estão presas a algumas ideias, muitas vezes até de filmes, etc., de que hipnose é a pessoa chegar lá e, olha, faça isso, e ao meu sinal você, etc., como se fosse uma coisa tão vazia, né? E que o ser humano se resumisse a isso. E pelo contrário, você já respondeu isso quando você disse que, bem, a partir dos
sinais, dos indicadores, do que a pessoa está falando, eu vou investigar, eu vou buscar os gatilhos. Quando você falou daquela mulher que, para tentar agradar o marido, ela se afastando um pouco de si mesma, para agradar o marido, ela estava nesse efeito sanfona, nessa gangorra de, bem, de um lado eu emagreço para agradá-lo, mas aí eu estou incomodando a ele por causa das abordagens, de supostas paqueras, etc. Eu engordo de novo. Veja o grau de fragilidade, de conflito emocional que essa mulher está vivendo, né? E etc. E você chegou e conseguiu identificar isso. Então, na verdade, a sua atuação e que todos os profissionais, todas as áreas, pensando nessa intervenção conjunta, tem que despertar para isso. Eu preciso aprender a ler os sinais, eu preciso dessa sensibilidade para perceber os gatilhos para poder realmente ajudar essa pessoa. Senão eu vou ser mais um com rótulos e com ideias equivocadas e que eu não vou estar fazendo nada, né? Então, assim, para concluir esse nosso processo, meu amigo, qual seria a mensagem final que você daria para as pessoas que estão conosco e para os que vão acompanhar depois esse nosso debate, né? Das nossas áreas, o que é que você, enquanto filósofo, enquanto intervenção na mudança de comportamento, intervenção direta, enquanto hipnólogo e tudo mais, enquanto professor, enquanto pessoa, qual seria a mensagem final desse nosso debate aqui para os nossos amigos e amigas que estão participando e que os que participarão desse nosso debate? Ah, sim. Olha só, tem um pressuposto da PNL que eu acho ele maravilhoso, né? Eu acho ele maravilhoso, e que eu aprendi bastante dele na filosofia, talvez mais na filosofia do que na PNL, e que na PNL eu tive uma clareza melhor em alguns aspectos, que é o seguinte: o pressuposto da PNL diz o seguinte: tudo que nós precisamos está dentro de nós. Tudo aquilo que você precisa para você chegar em qualquer lugar já está dentro de você. Na palavra filosófica, no pensamento filosófico, eu diria o seguinte: você tem a potência, a potencialidade, a capacidade de entender qualquer situação da sua vida. Dentro de você, há uma potencialidade de você poder fazer qualquer coisa que você quiser. Independente que rótulo social ela tenha, por exemplo, um rótulo de impossibilidade. Né? E a PNL vai dizer o seguinte: você tem dentro de você todos os recursos que você precisa. Todos os recursos mentais, todos os recursos emocionais, todos os recursos de mobilidade, todos os recursos... desculpe. Todos os recursos de comunicação está dentro de você. Quando nós falamos de hipnose, ela é só uma ferramenta que traz de dentro para fora uma potência que já está ali dentro da pessoa, que já faz parte da existência da pessoa. Quando aplicamos técnicas, no caso de PNL, a única coisa que nós fazemos é só conduzir de dentro para fora essa potência que já está ali dentro da pessoa. Quando nós pensamos, seja o pensamento, o raciocínio, qualquer coisa, já está ali. É por isso que eu gosto muito de Aristóteles, quando ele vai dizer o seguinte: o ser humano busca naturalmente a felicidade. Essa felicidade já está dentro dele. Às vezes ele pode até se confundir um pouco dessas buscas, mas ele busca a felicidade. Mesmo que ele possa ficar confuso qual seria esse conceito, mas ele busca a felicidade. Porque dentro dele tem tudo aquilo que ele precisa para encontrar aquilo que de fato vai tornar a vida dele feliz, que vai trazer sentido à sua existência. Então a mensagem final é: tudo que você precisa está dentro de você. Quando nós falamos de técnicas de conhecimento, elas são caminhos, vias ou métodos para trazer essa potência que já existe dentro de nós e leva para fora. Quando falamos de um educador físico, olha, vamos fazer a pessoa ter um corpo bonito, vamos fazer ela ter saúde. Já existe dentro da pessoa isso. A gente não faz de fora para dentro, nós fazemos de dentro para fora. Uma pessoa para ter um corpo forte, um corpo saudável, ele vem de dentro para fora. Então, tudo que você precisa para fazer qualquer coisa que você quiser já está dentro de você. Basta a gente procurar qual seria a ferramenta, o conhecimento, para tirar essa maravilha, essa potencialidade dentro de você e fazer se tornar realidade concreta aí na sua vida. É isso, Marco. Palavras que
espero que toquem, que alcancem o maior número de pessoas. Então, muito obrigado. Eu também agradeço a Rony Bezerra, meu primo, né, que Rony, me apresentou você, né, é outro profissional também que eu tenho grande respeito e admiração, além de ser meu primo, além de ser família e tudo mais, mas me permitiu conhecer o profissional extraordinário que você é e a pessoa também que você é, né? Então, logo mais teremos outros encontros. Eu vou estar disponibilizando esse debate no meu canal do YouTube. Vamos compartilhar, acima de tudo, né? E assim, muito obrigado a você e a todos e todas que nos assistiram. Um ótimo final de semana e um abração. Muito obrigado. valeu, Marcos. É uma honra, muito obrigado. O pessoal que está acompanhando a gente aí, até hora dessas no sábado, que maravilha, viu? Fico muito feliz por estar acompanhando a gente aqui, tá bom? Verdade, verdade. Vocês, Rony, um grande abraço. Marcos, muito obrigado. Vamos fazer mais lives. Eu gosto de falar sobre isso, é muito bom. Tá? Uma honra receber o seu convite. Pessoal, boa noite, bom descanso. Espero que essas palavras ajudem você a melhorar aí a sua vida. Tá bom? Até mais. Perfeito. Obrigado, meu amigo. Um abraço. Bom final de semana.